Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de reflexão. Eu, bom, só antes de iniciar, queria falar que eu estou usando um microfone diferente. Eu espero que melhore a experiência de vocês, possam conseguir ouvir melhor. Estou também tentando projetar um pouco mais a voz nesta gravação e nas próximas. E agradeço pelo feedback. Tudo que vocês puderem me falar, nem sempre eu percebo, então eu agradeço pelos retornos. Hoje o assunto será essa possível integração entre psicoterapia e psicofarmacologia. Como vocês sabem, eu não sou formado nessas áreas, porém espero conseguir contribuir um pouco com o aprendizado de vocês. Só lembrando, isso aqui já falamos em um outro vídeo, sobre o conceito de psicofarmacologia, que pode ser entendido como uma intersecção entre a farmacologia e a psicologia, ou seja, é o que essas duas ciências estudariam em comum. Nessa parte de profissões da saúde, então a gente pode considerar talvez as três mais relacionadas à psicofarmacologia: psicologia, a farmácia e, obviamente, a medicina. Talvez as três mais relacionadas. Porém, quando pensamos em saúde mental, também podemos considerar outras profissões envolvidas. E nesse caso, podemos fazer uma reflexão. Será que alguma delas é mais importante do que a outra? E ainda nesse caso, e uma segunda pergunta é: vocês acreditam que deva haver uma hierarquia entre as diferentes profissões que atuam ajudando na saúde mental? Eu entendo que isso deveria ser visto com mais questões que deveriam ser vistas com mais cau- cautela. Isso acho que ainda precisa ser bastante discutido. Uma coisa que a gente vê bastante, né, eu não vou citar o nome da profissão que isso acontece, mas tem vários exemplos. Na área da saúde, eu acho que eu não preciso nem falar a que mais acontece isso. Acho que muita gente, inclusive, nem sabe isso, mas existem certas profissões que, por uma tradição histórica, lá de 1800 e na época do Dom Pedro, convencionou-se chamar de doutores pessoas que não fizeram o curso de doutorado. E isso se arrasta até hoje. Então, se vocês pegarem algumas profissões por aí, mais de 99% não tem o título de doutor, mas escreve lá que é doutor, obrigam, exigem que sejam chamados de doutor sem ter o título. Essa é uma crítica que eu considero necessário fazer, porque todo lugar que a gente vê, até documentos oficiais, eles usam isso errado. Aqui é do o guia do estudante, é um print que eu tirei do site. Ele fala em 19 profissões da área da saúde. Agora, são 19 profissões. Eu não sei se todas essas estão regulamentadas, tem um conselho, mas independentemente disso, agora, se eles estão falando de 19, por que que a foto principal
A primeira foto da matéria é uma profissão, representa uma profissão da saúde. Será que eles não poderiam fazer um, um mosaico com várias profissões atuando? E aqui não é nada contra a pessoa, poderia ser outra diferente, enfim, né? Poderia ser um homem e tal. Aqui eu estou fazendo uma crítica à profissão que está representada, em nome de 19 profissões. Então, vocês já percebem a minha posição, né, sobre essa importância. A gente sabe que tem a disparidade salarial, isso já é um outro problema que não é o objetivo discutir hoje, mas além dessa grande diferença salarial entre algumas profissões, então essas 19 da saúde, com certeza algumas estão muito acima em média do que as outras, tem também esse tratamento do dia a dia, que coloca no pedestal, coloca muito distante algumas de outras, infelizmente, no meu entendimento. E isso eu acredito que influencia no modo como a psicofarmacologia ela é realizada. Então, com pouca consideração, por exemplo, as questões de psicoterapia. E aqui uma abordagem que eu, eu, eu não, vem, se não me engano, foi proposta por uma autora canadense, chama Gestão Autônoma de Medicação, que é uma visão diferenciada do modelo tradicional, em que a gente vê algo muito de cima para baixo, prescritivo, em que o paciente só conta o que aconteceu e aí recebe toda a prescrição, não tem quase nenhuma possibilidade de diálogo, porque ele está diante de uma figura de autoridade e tal, que estudou e o paciente não e tal. E isso não está de acordo com, pelo menos no Brasil nós temos a Política Nacional de Promoção da Saúde. A última versão que eu tive contato é de 2014. E vejam os princípios. Entre os princípios dela, tem esses de equidade, autonomia e empoderamento. Então, esse um modelo que a gente costuma ver de prescrição de medicamentos, que o paciente só é um mero receptáculo, só obedece à ordem. Será que isso está de acordo com esse modelo de gestão autônoma de medicação? Então eu coloquei alguns vídeos na descrição, vocês podem ver em detalhes qual que é a proposta e também alguns textos que eu vou mostrar ao final. Diante, diante disso que foi apresentado, eu gostaria de propor uma reflexão, então mais uma reflexão para vocês fazerem, que contemplem esses aspectos da ética, ética profissional, esse tema também da gestão autônoma de medicação, que eu não detalhei, mas vocês vão ter referências para fazer isso. E também essa interação entre as diferentes profissões que podem ajudar na saúde mental. Claro, as principais que nós estamos estudando nessa disciplina, psicofarmacologia, psicoterapia, mas também é possível pensar em outras que podem contribuir também. E aí, nesse sentido, então, eu gostaria que vocês então assistissem a todos esses vídeos que são bem curtinhos, todos acho que não vão tomar 15 minutos de vocês. E além disso, que vocês escolhessem um destes textos, ou seja, vocês vão falar desses três assuntos, mas obviamente um deles vai ser mais aprofundado em função do texto que vocês escolherem. Então, nessa reflexão deve constar
uma menção ao texto que vocês escolherem. E também a apreciação, não é só citar, porque como que eu vou saber se vocês leram ou não? É pela discussão que vocês vão fazer sobre as ideias que foram apresentadas, ou seja, uma crítica que pode ser favorável ou não, ou as duas coisas. Agora, os possíveis textos que eu estou sugerindo, vocês vão escolher um deles. Então, tem esse que é Gestão Autônoma de Saúde, da Medicação, aliás, na visão de trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde. O mesmo tema, só que do ponto de vista de quem está utilizando o serviço, pacientes e clientes. Esse outro, percepção de psicólogos sobre essa intersecção psicoterapia e psicofarmacologia, como isso, isso pode atuar em conjunto, ou como vem ocorrendo na prática. Esta outra, um pouco parecida, quer dizer, aqui já é um caso mais específico, no centro de saúde e bem-estar, como é vista essa relação. E por fim, algo mais geral, de tanto trabalho em equipe, ligado à saúde mental, nos centros de atenção psicossociais. E esse também é na mesma direção. Ou seja, vocês têm várias opções para escolher e espero que seja uma atividade proveitosa. Eu fico à disposição de vocês para quaisquer críticas, sugestões, enfim, o que vocês quiserem conversar. Obrigado.